Olá, meus amores! Como prometido, eu trouxe para vocês agora um vídeo de divisão silábica, tá? Mas, professora, para que eu preciso saber a respeito de divisão silábica? Gente, quando você vai fazer a redação do Enem ou quando você vai fazer um concurso, às vezes, um concurso, né? Eles pedem para que você redija um texto. E nesse texto, obviamente, você tem as margens, né? E nessas margens, essas margens elas não podem ser ultrapassadas. Então, nesse caso, você tem que fazer a correta divisão silábica das palavras para que você não perca pontos na hora da sua prova, tá? Então, aqui vão algumas regras que nós já vimos nas aulas anteriores a respeito de hiato, de ditongo, tritongo, os dígrafos, tá? Mas vamos só relembrar aqui um pouquinho, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui as regras. Opa, passou. Deixa eu colocar o marca-texto. Sim, nós temos aqui as regras de hiato, tá? Lembrando que hiato é quando você tem a união de dois sons vocálicos, que são vogais, tá? E, obviamente, você só pode ter uma única vogal por sílaba. Então, você tem que separar esse hiato para cada vogal ficar na sua sílaba separada, tá? E aí, nós temos também o encontro consonantal imperfeito, que o encontro consonantal imperfeito, ele é justamente imperfeito porque ele separa, né? Você tem esse encontro consonantal e cada letra fica na sua sílaba separada, tá bom? E nós temos também esses dígrafos que eu falei para vocês na aula passada que eles não se separam, que eles se separam, né? Na verdade, e a gente tem o RR e o SS, ou seja, sempre que repetir as consoantes, você lembra de separar. A gente tem os que começam com S, né? Esses dois, que é o SC e o SC cedilha. E nós temos os que começam com X, né? XC e o XS. Todos eles são separáveis, ok? Não esqueçam disso. E nós temos aqueles que não separam. E todo mundo sabe que ditongo e tritongo, eles não são separáveis, tá? Professora, por quê? Porque o ditongo, você tem um encontro de uma consoante, de uma vogal com uma semivogal, tá? E lembra que você não pode ter uma sílaba sem vogal. Então, se você separar a vogal da semivogal, a sílaba fica sem vogal, tá? É uma coisa bem lógica. Então, você não pode fazer essa separação do ditongo. E nem do tritongo, porque no tritongo você tem uma vogal no meio e você tem duas semivogais. Então, você também não pode separar, tá bom? Então, temos aqui o ditongo e temos aqui o nosso tritongo, tá? A gente tem também um encontro consonantal chamado de perfeito. E ele é perfeito justamente porque quando você faz a separação silábica da palavra, esse encontro ele fica na mesma sílaba. Temos aqui o PR de prova, tá? Então, você tem que lembrar disso. E os dígrafos, que eles são inseparáveis, tá? Que são o CH, o LH e o NH. O GU e o QU. Gente, até aí todo mundo sabe disso, tá? Então, isso aí é uma coisa que... Ei, você nem sabia que isso era regra, não sei o quê. Eu já separava sem nem me tocar. Eu não separava sem me tocar, né? Vixe, quase que não sai. Aí você tem também os dígrafos chamados de vocálicos, tá? Todos os dígrafos vocálicos, como eu expliquei em aulas anteriores, você não vai separar. Se separar, ele não é dígrafo vocálico, tá? Então, o AM, o EM, IM, OM e o M. Quase um trava-língua. Tenta falar isso rápido para você ver. Dá errado. AN, EN, IN, ON e o N, tá? Então, todos esses dígrafos você não pode separar jamais. E nós temos outras dicas importantes também, professora. E quando vem aquela aglomeração de consoante? Gente, só elas podem se aglomerar neste momento, né? A gente tá aqui em isolamento social, infelizmente, né? Porque eu tava doida pra ficar aglomerada com o povo. Mas, por enquanto, a gente fica em casa mesmo. Mas as consoantes elas podem se aglomerar, gente. Olha que inveja, né? Então eu vou explicar para vocês como é que funciona a separação silábica das palavras quando você tem várias consoantes aglomeradas, tá? Bom, então nós temos aqui a palavra chamada tungstênio. Meu Deus, eu vivo perdendo o cursor. Você tem essa palavra aqui, tungstênio.
eu vou trocar aqui a caneta para facilitar, tá? Então, você tem que lembrar que sempre que você vai fazer a separação silábica, você tem que formar aquele casalzinho. Professora, que casal é esse? Que eu tô aqui sem crush, sem nada. Querido, todo mundo, né? Então, você tem que formar o casal, que é a consoante e a vogal, tá? Nossa, rimou. Então, você tem aqui a palavra casa. Um dia eu juro que eu consigo dominar esse cursor. Então, você tem a palavra casa, tá? Por que a gente separa assim? Porque a regra é que você tenha uma única vogal por sílaba. Não diz que você pode ter só uma consoante por sílaba, tá? E a sílaba, ela é formada assim, uma única vogal e outras consoantes. Então, você vai formar o par. Você sempre vai tentar formar o par, essa é a regra básica, tá? Então, você forma o par com o C e o A, e você forma o par com o S e o A. Ótimo, cada vogal na sua sílaba, tranquilo. E aqui na palavra tungstênio, professora, como é que eu faço? Você vai ver aqui, ó, o T dá para formar sílaba com U, dá, né? Ótimo, então você já deixa numa sílaba. Professora, mas o N não forma sílaba com G. Eita, então você aglomera ele aqui, ó, na primeira sílaba. O G forma sílaba com S? Não. Então, você deixa aglomerado também, todo mundo junto, na primeira sílaba. O S forma vogal com T? Não. Então, você deixa aglomerado aqui na primeira sílaba. E o T forma sílaba com o E? Sim, forma. Então, se forma. Então, a partir daqui, ó, eu já tenho uma nova sílaba, tá? E aí, você vai fazer isso com os demais. Então, se aqui você já tem uma vogal, então você não pode ter outra vogal, tá? E o N, ele forma sílaba com I e com O. Professora, por que eu não posso separar aqui? Gente, lembra que o ditongo, ele é inseparável, tá? Você jamais pode separar um ditongo. Professora, mas fulano de tal diz que o ditongo é separado. Gente, não existe isso, tá? Ditongo é ditongo e a gramática diz que ditongo é um bicho que você não separa, ok? Então, lembra aí que eles não podem ser separados, tá? Então, nós temos também a outra regra com relação ao uso do prefixo, tá? Então, quando você tem um prefixo, professora, que diabo é prefixo? Gente, prefixo é quando você quer formar uma palavra nova, né? E aí você agrega prefixos ou sufixos. Prefixo é quando você coloca antes da palavra e o sufixo você coloca depois, tá? Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês de um prefixo. Você tem aqui a palavra feliz, né? Que é um negócio que ninguém tá nessa quarentena. A gente tá gordo, mas feliz, não, né? Então, nós temos aqui a palavra feliz. O que eu faço se eu quiser criar uma outra palavra, obviamente, com um significado diferente, né? Eu posso colocar um prefixo nessa palavra. Então, eu tenho aqui a palavra infeliz, né? Que é o que todo mundo parece que está na quarentena. Sem festinhas, sem aglomerações, sem tumultos, né? Então, nós temos aqui uma nova palavra chamada infeliz. Portanto, nós temos aqui um prefixo, tá? Então, com relação à regra aqui do prefixo, a respeito de divisão silábica, nós temos que quando você tem um prefixo e depois do prefixo você tem uma vogal, como é que você faz? Você vai separar normalmente, né? Então, você tem aqui o prefixo sub, né? Pronto, veja aqui, ó. No prefixo sub, logo depois eu tenho a palavra entender, ou seja, começa com vogal. Se começa com vogal, eu vou juntar a última consoante com a primeira vogal, tá? Com a vogal do início da palavra. Portanto, fica assim, su, bem, tem, de, tá? Fica dessa forma. Professora, e quando o prefixo, ele vem com uma consoante, como é que eu faço? Aí você vai deixar o bicho apartado, deixa separado, tá? Então, você tem aqui a palavra sublinhar. Então, você tem o sufixo separado, por quê? Porque a outra palavra iniciava por consoante. Então, é assim que você vai fazer, tá? Então, prefixo mais vogal,
você separa normal. E prefixo mais consoante, você aparta, exclui, tá bom? Pronto, vamos agora praticar, tá? Então, a primeira questão diz assim, gente, se vocês quiserem resolver, tá? É só dar uma pausazinha no vídeo, vocês resolvem e depois olhem o gabarito. A palavra ressuscitar apresenta o dígrafo SC. Que outra palavra apresenta esse mesmo dígrafo e está escrita corretamente? Gente, olha aqui, ó, a palavra-chave, corretamente. Então, não é qualquer palavra que apresenta o SC, até porque todas têm aqui. Então, você tem que olhar a que está escrita correta, tá? Vamos lá. Excelência. Gente, excelência não se escreve assim por Cristo, tá? Deixa eu trocar aqui a caneta. Excelência é com X, ok? Capacitar. Capacitar não tem esse S aqui. Disseminar. Disseminar é com 2 S's, tá? E inaceitável também não tem esse S aqui. E crescimento é desse jeito, tá lindo. Então, a resposta da primeira questão é a letra E. Segunda questão. A divisão silábica está correta em... Aqui nós temos um prefixo, tá, gente? Ó, o obim, ok? E logo depois do prefixo ele tem uma consoante. Se ele tem uma consoante, era para ele ficar separado do restante da palavra. Então, é para ser observar. Então, essa seria a divisão correta. Vamos lá. Harmoniosa. Professora, eu não sei se esse I e esse O ficam juntos. Gente, escuta. Isso é um ditongo ou é um hiato? Harmoniosa. O I você pronuncia de uma forma forte e o O também. Então, se os dois são fortes, eles são vogais. Então, eles ficam separados. Erroneamente. Professora, eu tô na dúvida, mas essa parece linda. Então, vamos ver as outras, tá? Estranhamos. Professora, que é isso? Não existe, né? Essa aqui ninguém marcaria. Então, o NH você jamais separa. E nós temos aqui a palavra auxiliamos. Professor, e agora? Pronuncia a palavra auxiliamos, né? Então, você pronuncia o I de forma forte e lembra que o A sempre é vogal. Então, fica separado. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra C. E nós temos aqui a terceira questão. Sobre a identificação de encontros consonantais, encontros vocálicos e dígrafos, é correto afirmar que há dígrafo nas seguintes palavras. Então, nós temos aqui as palavras distintos, presidente e imposto. Gente, nós temos aqui dígrafos nessas palavras? Professora, não sei, eu não estou vendo RR, nem SS, nem CH, GU, não estou vendo. Então, olha as outras alternativas, tá? Há ditongo nas seguintes palavras, tá? Nós temos aqui a palavra quando, que tem um ditongo aqui, ó, o A, né? Quando. E nós temos aqui essa palavra duas. Gente, duas. Olha a pronúncia, escuta a pronúncia do som, né? Você tem o U, que é pronunciado de maneira forte, e você tem o A, que também é pronunciado de maneira forte, e ele sempre é vogal. Então, aqui você tem um hiato, certo? Isso aqui separa. E oposição, você tem um ditongo bem aqui. O A, o A, tio, O, né? Então, a letra B não pode ser o nosso gabarito. Letra C, há hiato nas seguintes palavras. Negociação. Negociação. Temos um hiato. Muito. Você não fala muito, né? Você fala muito. Então, nesse caso, você tem um ditongo aqui, tá? Não é hiato. Imediato. Aqui você separa, tá, gente? Você não fala imediato, você fala imediato. Então, o I tem um som forte, portanto, ele é uma vogal. Então, a letra C não pode ser. Letra D. Há encontro consonantal nas seguintes palavras: conquista, objetivo e aumentos. Gente, em conquista, a gente não tem um encontro consonantal. Professora, o que é esse NQ aqui? Gente, presta atenção aqui, ó. Você tem o QU, que é um dígrafo, e esse ON, ele vai ser um dígrafo também, tá? Um dígrafo vocálico. Então, não tem. Objetivo, temos encontro consonantal aqui. E aumentos, não tem. Professor, o NT, gente, não, tá? Aqui você tem um dígrafo vocálico. E na letra E,
há tritongo nas seguintes palavras: imediatamente, titubeante e população. Esse aqui não dá para marcar mesmo, né? Você não tem 3 encontros vocálicos juntos em nenhuma dessas palavras. Então, não pode ser a letra E. Professora, é a letra A? Sim, gente, vocês estão esquecendo dos encontros vocálicos, tá? Não esqueçam deles, que eles são pegadinha mesmo. Porque a gente, na escola, a gente não lembra... Eu tô perdida, cadê o curso? Ah, aqui. A gente não lembra dos dígrafos vocálicos, né? Então, a gente tem que lembrar, ó. Nós temos aqui, ó, IN, temos o EN e temos o IM. Então, eles são dígrafos, tá? Portanto, a resposta correta é a letra A. Quarta questão. Por trás de um pequeno homem, talvez exista uma mulherzinha de nada. As palavras destacadas apresentam respectivamente, tá? Trás, o que nós temos aqui? Nós temos um encontro consonantal em pequeno. Nós temos aqui um dígrafo, né? Em mulherzinha, nós temos um dígrafo aqui e um dígrafo aqui. Então, tem que ser encontro consonantal, tem que ser dígrafo e no outro tem que ter 2 dígrafos, tá? E o correto aqui, a alternativa correta, na verdade, é a letra C, tá? Encontro consonantal, dígrafo e dígrafos. Quinta questão. Assinale a única alternativa que apresenta apenas um encontro vocálico. Gente, ele pede só um, tá? Ele não pede que tenha encontro vocálico. Então, aqui nós temos uma palavra-chave, tá? Que você deveria prestar atenção. Então, nós temos aqui, ó, relatórios. Esse rios aqui é um ditongo, tá? Ó, violência. Então, aqui eu tenho o hiato e tenho um ditongo. Regionais. Então, nesse caso, eu tenho hiato e ditongo. Reuniões. Então, eu tenho aqui um hiato e tenho um ditongo. E funcionários. Tem o hiato e tem o ditongo. Então, a única que só tem um encontro vocálico, que é um ditongo, é a letra A. Sexta questão. É uma meta tão valiosa quanto qualquer outra. As palavras destacadas apresentam respectivamente. Então, em valiosa, nós temos o quê? Valiosa. Então, nós temos um hiato. E em outra, nós temos aqui um ditongo e temos um encontro consonantal. Então, a única que se refere a essa resposta é a letra C, tá? Então, nós terminamos aqui a aula de divisão silábica. E posteriormente eu posso tirar as dúvidas de vocês. Qualquer coisa vocês perguntem aí abaixo nos comentários ou mandem uma mensagem para mim no Instagram, tá? Então, até a próxima aula. Beijos!